Obrigado a você. Obrigado a vocês, né? Obrigado a Cacilda pelo convite, obrigado ao Guilherme, que entrou em contato também. Obrigado também a Amanda, né, que mediou aí a conversa. E, gente, eu estou tão feliz de estar aqui que vocês não acreditam. Talvez o dia que vocês saírem da faculdade, forem se tornar profissionais e serem chamados para vir aqui dar uma palestra, vocês vão entender como que eu estou me sentindo. Então é uma honra mesmo, um orgulho muito grande. Eu já digo, como palestrante, como trainer, primeira coisa é o seguinte, eu não estou contente com vocês lá no fundo. Então, se puderem vir mais perto de mim, não tem por que você estar tão longe. Então, você nunca se deu não, eu... Então eu vou tirar essas mesas daqui da frente. Não, mas estou realmente muito feliz, gente, de estar aqui, porque é a minha casa, né? Então eu fiz 2 faculdades aqui. Quando eu entrei aqui era tudo mato, né? A gente estava brincando antes. Não tinha nem a parte do asfalto aqui, mas eu tive a oportunidade de estar aqui e eu me sinto em casa aqui. E eu estou muito feliz mesmo, fiquei muito feliz de vir. E durante eu saí da faculdade em 2009, né, para a virada de 2010, e dia 13 de janeiro de 2010 eu já estava oficialmente, né, contratado como operador da Bolsa lá na XP, ali em Curitiba. Então, não vivi, né, a vida do agrônomo. Então, a minha faculdade de agronomia, o foco principal meu era porque a gente plantava, a gente tem fazenda, né? Então, eu continuo plantando soja, continuo plantando milho, normal, como qualquer agricultor. E esse foi meu grande objetivo quando eu vim fazer faculdade de agronomia. E eu sempre quis trabalhar com... né, a parte de microbiologia, de genética, de fisiologia, eu tinha bastante dificuldade. Então, na parte de física, né, então, hidráulica ali, eu tirei 10. Então, a minha facilidade sempre foi mais voltada para número, né? Então, por isso que eu fui para essa área. E o primeiro passo que eu quero falar aqui para vocês é a responsabilidade e o orgulho que vocês devem sentir de estudar nessa faculdade. É uma oportunidade que teria gente... Eu conheço pessoas que daria a vida para estar aqui no lugar de vocês, para estar tendo essa oportunidade de viver uma faculdade como é a Unicentro hoje. Então, quando eu vim para cá, ela já era a Unicentro, né? Já era uma faculdade respeitada. Mas ela evoluiu muito nesses últimos 15 anos. Eu vim em 2005, então lá 17, 18 anos que eu entrei na faculdade. Ela evoluiu absurdamente. E quem que fez isso evoluir? As pessoas daqui. Então é vocês. Vocês vão levar o nome dessa faculdade também para frente. E vocês têm que ter muita gratidão pelo nível dos professores que vocês têm aqui hoje. Eu não sei se vocês têm essa consciência ou não, mas é importante que tenham. Né? Se vocês não têm, aprendam a ter. Não é porque a Cacilda está aqui, né? Eu falaria isso sem ela estar aqui, e eu realmente tenho muito orgulho do nível que chegou a Unicentro hoje. Eu tenho muito orgulho de falar da minha caminhada e dizer que eu estudei na Unicentro, fiz 2 faculdades na Unicentro, que principalmente os cursos aí de agronomia, de veterinária, né? O campus CDTEC, lá em cima também tem muito curso bom do jornalismo, enfim, vários. Mas eu estou falando de vocês aqui, vocês têm alguns dos melhores professores que eu tive a oportunidade de ter na vida. Então, aproveitem isso. Ter mestres, né, o Cacilda, parece demagogia porque ela está aqui, mas eu não sei se vocês têm consciência do nível que a Cacilda é hoje e do nível de pesquisa que ela entrega e quanto que ela é respeitada no Brasil e até fora do Brasil, né, no mundo. O Marcão é um dos geneticistas aí que é mais respeitados no Brasil e no mundo também. Vocês podem pesquisar o nível de pesquisa que ele entrega. O Pote, né, pós-doutorado na Alemanha. Então, eu podia citar um por um aqui, que é uma seleção de gente muito fera. E uma faculdade, ela se torna grande pelas... O que faz uma faculdade? Gente, é os professores, é os alunos, é isso, é essa vida aqui, é isso, não é o servidor lá que está trabalhando, com todo respeito, né? Mas o que torna uma faculdade grande, o que traz um diferencial, é o nível
dos professores. Então, Lavras é Lavras porque os professores de Lavras são bons. Sei lá, Bandeirantes, né, uma faculdade muito tradicional, é o que é porque teve gente boa lá. E vocês têm alguns dos melhores aqui. Então, é responsabilidade de vocês de aproveitar isso, né? Faz sentido para vocês? Vocês têm consciência de onde que vocês estão? Então, é importante. Eu estou com uma colinha aqui do lado, eu vou colar, porque senão eu fico falando 2h30. Então, é para a gente controlar aqui, né? E essa palestra, eu pedi para vocês responderem a pesquisa, né, como o ingresso da palestra. Mas a intenção disso aqui é para quê? É montar uma palestra focada em vocês. Então, essa palestra nunca foi dada em lugar nenhum, é feita para vocês. Dediquei porque eu realmente estou muito feliz de estar aqui, então eu quis caprichar. E foi com base na pesquisa que muita coisa foi montada. Então, eu quis trazer assim, com base na estrutura da pesquisa que vocês me entregaram, com as necessidades, o que vocês buscavam, de fato, foi que eu desenhei o conteúdo dessa palestra, para ser o mais direcionado para vocês possível. Então, por isso que eu mandei, então eu agradeço, eu sei que é chato, né, ficar respondendo aquela montoeira de perguntas, mas é importante para vocês também se mapearem e se conhecerem. E, bom, entendam que daqui para frente, quem vai levar o nome da Unicentro, quando vocês saírem daqui, lá no quinto ano, quinto ou sexto ou sétimo, dependendo de quanto tempo vocês demorar para se formar, né? Vocês vão ter um presente, que é o nome da Unicentro. Vocês vão carregar isso aqui com vocês e a responsabilidade de vocês, do que vocês vão levar da Unicentro. Então, vocês carregam e vocês levam e entregam alguma coisa. Então, o nome da Unicentro foi muito bem cuidado pelos professores, por todo mundo que saiu daqui, e então vocês carregam junto essa responsabilidade de sair daqui e entregar alguma coisa de bom para a sociedade. Porque vocês estão ganhando um presente de estar aqui. Então, entendendo isso, que eu acho que é muito importante, então, sou eu para estar aqui falando para vocês, né? Então, minhas formações são aqui na Unicentro, de agronomia e de economia. Economia eu não cheguei a terminar a faculdade, eu saí no terceiro ano, não cheguei a me formar como economista. E 2010 eu já comecei, no final de 2009 ali eu já estava lá, já estava fazendo os cursos necessários para a certificação que eu ia ter que tirar. Dia 13 de janeiro de 2010 foi oficialmente, né, que eu entrei na corretora. 2011 que eu comecei no caminho de autodesenvolvimento também, quando eu fui para a Dale Carnegie. Mas desde 2010 eu entrego curso palestra. Fiz programação neurolinguística, neurosemântica, sou ENEA Trainer pela Sociedade Brasileira do Enneagrama. Enfim, são aí as certificações profissionais do mercado financeiro. Eu tenho Ancor, PQO, CPA 20, CEA. Dou também aula disso, então gosto disso, né? Sempre dei cursos. A minha carreira dentro do mercado financeiro se cresceu muito através dos cursos, enfim. E eu tenho esse DNA de investimentos, né? Então eu sempre gostei disso. Eu me obriguei a aprender a fazer isso, porque eu, quando tinha 8 anos de idade, meu pai morreu, meu irmão tem problema, a gente cuida dele. Minha irmã nunca quis saber de nada, saiu de casa para ir estudar lá em São Paulo, e ficou eu e minha mãe com 12 anos de idade, era só nós dois em casa, e eu tinha que ajudar minha mãe a trabalhar. E a gente tinha serraria, tinha fazenda, então eu tinha que aprender, meio na marra, como que funcionava o mundo e ter responsabilidade financeira a partir dali. Então, aquele negócio, eu virei hominho muito cedo. Então, eu tive que aprender meio na marra. E, por isso, é uma coisa que me apaixonei muito cedo sobre o que é uma taxa de juros, como que funciona, como que faz para ganhar dinheiro, o que é ações, como que investe nisso, como que faz. Então, eu lá, desde os 18 anos, já estudo isso, ou antes. E quando eu entrei na faculdade, com 19, eu já estava já estava começando a investir na Bolsa. Então, passei durante todo esse período aí já investindo, então eu já sabia o que eu queria fazer pelo resto da minha vida. E aí teve as mudanças, né, que você perguntou por que mudou. Mas daí
é outro papo. Então, é por isso que eu tenho a autoridade de estar aqui. Então, é a experiência de mercado financeiro, que eu acho que é muito mais valioso do que qualquer certificação que tenha tirado. E esse sou eu. E eu trago aqui o primeiro assunto, para definir, né, conceituar o que é investimento. O que vocês consideram investimento? Então, aqui tem duas definições técnicas, né? Em termos econômicos, é um capital que se aplica com o intuito de obter rendimento a prazo. Uma visão bem técnica, né? Eu coloco um dinheiro, no prazo ele vai me render alguma coisa. É uma definição de investimento. Ou qualquer gasto ou aplicação de recursos feito com o intuito de obter retornos futuros. Você percebe o seguinte, é uma ação momentânea e um tempo. É uma decisão de fazer alguma coisa com um tempo para aquilo retornar. Faz sentido? É bem simples. Eu quero desmistificar o mundo de investimentos aqui com vocês para que fique mais palpável. Existe uma mística, que tudo é difícil, e eu quero trazer uma linguagem muito simples para que vocês consigam acessar. Então eu defino assim, qualquer ação consciente que se faça, de privação de uma liberdade momentânea, para um benefício futuro. Então, qualquer coisa, eu gosto de definir desse jeito, porque qualquer coisa que você decida de fazer agora, que você está deixando de fazer outra coisa, que você sabe que essa coisa que você está fazendo vai trazer um benefício futuro maior do que aquilo que você deixou de fazer. Faz sentido para vocês? Entende esse contexto? Esse conceito, aliás? Então, essa é a minha definição. É qualquer ação de consciência, de presença de eu vou fazer isso agora, porque eu sei que se eu não fizer, eu vou ter um prejuízo futuro. Ou eu vou fazer isso agora com um benefício futuro. Então, eu posso dizer que vocês, nesse momento do tempo, vocês estão investindo para estar aqui. Vocês estão investindo o bem mais valioso que existe, que é o tempo de vocês. Talvez vocês estejam investindo até dinheiro de locomoção de casa até aqui. Só que muito mais importante do que o dinheiro e tempo que vocês estão gastando investindo para estar aqui, acreditem, muito mais importante que isso é o custo-oportunidade que vocês têm disso. Então, o que é o custo-oportunidade? É o custo de oportunidade. Vocês estão deixando de fazer alguma outra coisa. Vocês estão deixando de estudar para uma prova, de estar no bar tomando uma, sei lá, de estar com os amigos de vocês, de qualquer coisa, gente. Vocês estão deixando de estar com a família, estão deixando de assistir uma série. O que vocês estão deixando, né? Só você vai saber. Porque você está deixando de fazer alguma coisa que você poderia estar fazendo para estar aqui, agora, ouvindo um cara que vocês não conhecem, vocês nem sabem se vai valer a pena esse rolê. Nem sabem se vai valer a pena estar ouvindo esse cara aqui. Então, a minha responsabilidade é de entregar alguma coisa que faça valer a pena o tempo que vocês estão me dedicando aqui para mim. Faz sentido? Então, é um conceito de investimento onde em qualquer investimento que vocês forem fazer, vocês estão dedicando um tempo, dedicando um dinheiro, dedicando o que a gente chama de recursos. Então, são vários recursos. Então, tirando a palavra dinheiro, colocando a palavra recursos. Então, o custo-oportunidade, por exemplo, se vocês decidem como agrônomos, vocês vão fazer um planejamento de safra lá na consultoria ali, seja como for, para o teu cliente. Se vocês falarem para ele que ele vai plantar, é melhor ele plantar trigo no inverno, qual que é o custo-oportunidade disso? Vocês estão deixando, sei lá, de plantar cobertura verde e trazer mais nitrogênio para o plantio da soja ali no verão. Faz sentido? Estão compreendendo a linha de raciocínio? Mais um ponto de custo-oportunidade. Se vocês estão aqui agora, investindo tempo e dinheiro e com todos aqueles custo-oportunidade, mas não estão aqui de presença, de consciência, aqui, prestando atenção, vocês estão com dois custos de oportunidade. Estou preocupado ali com o celular, com coisa que está acontecendo lá fora, não sei, estou prestando atenção aqui. Eu não estou aqui e eu não estou lá.
Eu estou com 2 custos de oportunidade. Então, a pior decisão que vocês podem ter é estar num lugar pensando em outro. Então, a presença, aonde vocês estiverem, porque o tempo é o bem mais valioso que vocês têm. Se eu invisto em algum produto financeiro e eu estou deixando de investir em outro. Se eu invisto em soja, eu estou deixando de plantar milho. Se eu coloco trigo, eu estou deixando de fazer cobertura. Se eu boto cobertura e boto gado em cima, eu estou deixando de plantar o trigo, entendeu? É ter essa visão estratégica em relação a custo-oportunidade, que qualquer movimento que vocês façam, vocês têm um custo-oportunidade. E a importância de entender esse conceito. Então, entendendo que o que vocês aprenderem aqui comigo hoje, se é que vocês vão aprender alguma coisa, espero que sim, só tem serventia se vocês aplicar na prática. Se vocês ouvir aqui, passar por ali, sair, vocês não absorver nada e aplicar na prática, não serviu de nada esse tempo, que é o bem valioso, esse custo-oportunidade que vocês estão deixando de fazer outra coisa. Então, estejam aqui comigo e até convido vocês a respire e se coloque aqui nesse lugar agora, para entender a linha de raciocínio. Então, entender que os investimentos, eles têm essas variáveis, seja o investimento que for, de tempo, de o que você vai plantar, entender os custos, oportunidades, eles são base fundamental de um planejamento. Eu decido fazer alguma coisa, eu deixei de fazer outra. O Jô Soares, ele fala de uma história do filho dele, já viu essa, Cacilda? Que o filho dele é autista, era autista, né? Faleceu já. E ele foi pegar escolher uns livros lá numa livraria. E daí, a hora que ele chegou com 12 livros. Daí o Jô falou, não, cara, pelo amor de Deus, 12? 12 é muito. Cara, escolhe 6 aí, tá bom? Ele falou, não, então eu não quero nenhum. Daí o Jô, pô, que má educação é essa? Não, cara. Escolher é perder sempre. Porque se eu estou escolhendo esse, estou deixando o outro para lá. Então não tem como eu escolher um. É esses os que eu quero. Então é isso, ele tinha um conceito muito claro dentro da cabeça dele de custo-oportunidade. E é muito importante entender custo-oportunidade para você entender investimentos. Seja ele qual for. Então, desmistificar o investimento financeiro, vai ter ferramentas que eu vou entregar para vocês aqui. É lógico que eu não vou aprofundar, uma palestra de 1 hora, né? Então, vou entregar aonde que vocês vão aprender, onde que vocês podem ir buscar mais informações, mas uma base aqui estrutural. O que eu quero é que vocês entendam esses pilares. E eu vou trazer bastante pilares aqui. E qualquer dúvida, gente, por favor, fiquem à vontade. Só me pedir. Segundo, então, nessa sensação de presença, de respiração consciente, de estar aqui, ouvindo e analisando e seguindo essa linha de raciocínio, eu quero te dizer que o alemão Immanuel Kant, ele diz assim, só somos livres quando fazemos o que não queremos. Afinal, quem faz o que quer é escravo dos próprios desejos. Eu só sou livre quando eu faço o que eu não quero. Parece antagônico isso, né? Mas quando eu faço só o que eu quero, eu não tenho escolha. Eu sou escravo dos meus próprios desejos. Eu posso dizer o seguinte dessa frase. Eu vou dar 2 exemplos. O ano era 2009, eu estava... 2008, 2009... Eu tinha um show do AC/DC, minha banda favorita. E tinha o show do AC/DC lá no Morumbi, que é no estádio do time que eu torço. E naquele momento do tempo eu tive que tomar uma decisão, porque eu fui com o Jackson, conhece o Jackson Kalkabi, japonês? Tinha um trabalho para apresentar no dia. Eu tentei negociar com ele, mas ele é irredutível, vocês conhecem, né? E ele não aceitou a minha negociação para mudar a minha data porque era no sorteio. Então o sorteio para ele é definitivo. E eu tive que decidir entre ir para o show ou reprovar na matéria dele. Eu escolhi reprovar na matéria dele. Porque o show do AC/DC no Morumbi talvez nunca mais vai existir. Foi um momento de uma decisão. A matéria dele está ali. E ele olhou para mim e falou, você tem que decidir o que é mais importante, se é a sua faculdade ou se é um show. Falei, é o show, cara, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Essa experiência do show do AC/DC eu nunca mais ia ter.
Era uma vez. E acabou. Agora, um outro exemplo, de novo, com show. O ano passado eu também tive que decidir. Se eu ia para o show do Iron Maiden, que eu ainda não fui, não tive a oportunidade de ir, é um sonho de vida. Mas nessa mesma data tinha a minha formação de Ené Trainer. E eu já tinha, só que eu fui descobrir isso 2 semanas antes de que eu decidi que eu ia. Né? Um mês antes ali, eu falei, não, eu vou. E agora que eu fui para conferir quando que era a data, eu descobri que era o mesmo dia do show que eu... Né, ia ser durante a semana ali, né? Ia passar pelo show do Iron Maiden. E naquele momento do tempo, eu falei, pô, o show do Iron Maiden espero que tenha outro. Porque essa formação do Ené Trainer eu preciso. É decisão consciente minha. Então, eu naquele momento eu não fiz o que eu queria, que era ir para o show. Eu tomei uma decisão consciente, livre, de participar do treinamento e orando a Deus que o próximo show da Iron Maiden eu possa ir. Mas eu tive que tomar essa decisão. Então, decisões são investimento. A decisão de você estar aqui hoje é um investimento. Vocês entendem esse conceito? Então, eu tive que deixar de fazer algo que eu queria para fazer algo que eu necessitava fazer, que era mais importante para mim. Essas formações todas que eu tenho ali, eu tenho 10 anos que eu saí da faculdade. Eu tenho mais de 30, são 35, 36 formações que eu tenho. Eu gastei mais de 100 mil, talvez, em todas essas formações. Hoje, essa palestra eu estou dando de graça aqui porque eu estou muito feliz. Já falei para vocês que estou feliz de estar aqui ou não? Mas uma palestra como essa, hoje eu cobro 5 mil. E por que eu cobro 5 mil por uma palestra de 1 hora? Porque eu fiz 30 e poucas formações. Então, como eu disse, eu tenho as moral de entregar uma palestra. Hoje, uma consultoria minha é cara, porque hoje o nível de cliente que eu estou atendendo pode me pagar essa consultoria, só que eu tenho a capacidade de atender um cliente independente do volume financeiro que ele tenha. Então, é por isso que hoje eu atendo famílias ali que têm patrimônio de mais de $1 bilhão. Porque eu tenho todas essas formações. Só que durante esse tempo, esses 10 anos, onde eu fiz todas essas formações, eu poderia ter feito qualquer outra coisa. Então foi a minha decisão consciente, por pura liberdade de saber onde que eu quero chegar, que me fez decidir fazer essas formações do que está em qualquer outro dos meus custos oportunidade. Entenderam? Entendem o conceito, né, agora? Por isso que eu tive que trazer o custo oportunidade antes de falar isso. E porque tudo isso depende dos recursos. Dinheiro, mais tempo, principalmente esses dois. Geralmente, vamos fazer um treinamento, não tenho tempo, não tenho dinheiro. É geralmente esses 2 pontos, né? Não consigo por causa disso. Então, é o tempo, é o dinheiro, mas muito mais do que eles, é todos os custos de oportunidade que vocês deixam de viver a experiência. Até aqui, tranquilo? Estão entendendo a linha de raciocínio? Você tem que entender tudo para chegar lá no final e encaixar. Pensamento lá, fez sentido. Você tem que ser daqui valendo a pena esse tempo que vocês estão investindo aqui comigo. Então, planejamento é fundamental. Vocês conseguem imaginar uma faculdade sem planejamento? Imagine se é possível. Vamos começar assim. O que é mais importante? A faculdade ou a tua vida? Você fala, bota um revólver na cabeça, ou você continua a faculdade ou a tua vida. Você vai falar, não, minha vida, cara, calma lá. Estou certo? Faculdade ou vida? Isso. Faculdade, vida ou fazenda ou vida? Aí já morde, né? Eu sabia que ia pegar. Mas é a vida, vai lá. Né? O que adianta ter uma fazenda morto? Daí não adianta, né? Então, a vida. Vocês imaginam uma faculdade sem planejamento? Vocês imaginam uma fazenda sem planejamento? Chegou agora ali em outubro, está na hora de plantar, não calcariei, não comprei semente, não planejei bolhufas nenhuma. Vai dar para plantar, galera?
Não. Então tá lascado, né? Agora eu te pergunto, uma vida é mais importante que os outros dois. Vocês imaginam uma vida sem planejamento? Se a vida é mais importante que fazendo que a faculdade, como é que vocês podem pensar na vida de vocês sem ter um planejamento de médio e longo, curto, médio e longo prazo? Entende a importância de um planejamento? O planejamento ele é fundamental. Aí eu trago assim, em conceito, o que é planejamento? De acordo com os livros, né? De acordo com a linha científica. O conceito de planejamento consiste no ato de criar e conceber antecipadamente. Então vamos parte por parte. Criar e conceber antes uma ação, desenvolvendo estratégias, várias opções, programadas para atingir determinado objetivo. O objetivo, um ponto lá no final, onde que vai chegar isso aqui? Qual que é o plano? Qual que é o propósito? Qual que é a lógica? Onde que eu vou? Planejamento é isso, é ter uma meta, é ter lá na frente. Onde que vai? Com a intenção de organizar e aplicar as melhores maneiras para atingi-lo. Outra definição. Planejamento ou planeamento é uma ferramenta administrativa, aí uma visão mais econômica administrativa, que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos e construir... perceber a realidade. Tá? Guarde esse conceito. O que é perceber a realidade? Faz sentido mapear? Você ter consciência de onde você está no mapa, como um GPS. Adianta eu ter um ponto, saber onde que eu estou, mas não ter conhecimento do mapa? Não. Adianta eu olhar o mapa, mas não saber onde que eu estou? Tá. Então, o mapa e onde que você está. Isso é perceber a realidade. Avaliar os caminhos, mesma coisa que lá em cima. Ou possibilidades que existem. Construir um referencial futuro, mais uma vez, lá na frente. Qual o objetivo, qual o projeto, qual o plano? O trâmite adequado é reavaliar, com a possibilidade de analisar, todo o processo que o equipamento se destina. Sendo, portanto, o lado racional da ação. É uma ação racional, uma ação consciente, planejada, eu sei onde que eu vou chegar. Para mim, eu trago a seguinte definição: planejamento é controle de risco. E com essa frase, planejamento é controle de risco, pense se faz sentido para vocês. Se eu planejo uma safra, uma produção agrícola, eu estou planejando que eu vou necessitar de um solo bom. Então, se ele está ácido, para eu saber se o solo está bom, eu tenho que ir lá tirar terra. Aí eu jogo lá para fazer a medida, sei quanto que vai precisar de calagem. Aí eu vou lá e jogo pela calagem. Entendeu? Tem um propósito, tem um objetivo, tem um planejamento. Então eu estou protegendo um risco de chegar lá na frente e não estar com o solo correto. Então eu vou planejar qual é o nível de adubação a partir da análise. Então, percebe? É tudo fugindo de riscos. É um planejamento para quê? Para proteger risco, para você conseguir o teu objetivo. Porque o risco são inúmeros. Né? O que vai acontecer que vai me impedir de chegar no meu resultado? Isso é risco. Então, eu vou fazendo essa analogia porque vocês já vão encaixar depois na cabeça o que é risco, tá? E volatilidade, a gente vai tratar disso. E para um planejamento, só ver a minha colinha aqui para não ficar falando meia hora, tá, gente? Bom, falando um pouquinho mais de risco. Falando sobre mercado financeiro e risco. Os maiores traders do mundo, aqueles caras que ganharam, existe sim. Muita gente, inclusive o Roberto, o Checheca, né? O apelido dele é Checheca. Mas o Roberto hoje ele é trader profissional, ele vive disso e está ganhando muito dinheiro fazendo isso. Já fazia na época. A gente tradava junto, começou junto, inclusive eu fui para lá porque ele foi em 2008 e eu fui em 2009, né? Final. Tá. Existe 1 bilhão, zilhão, sei lá, quantos zilhões vocês conseguirem imaginar de formas diferentes de fazer dinheiro. Então, não é a questão de como fazer o dinheiro, é de como controlar o prejuízo. É o controle de risco.
Então, a única característica comum entre os maiores traders do mundo, se for assistir entrevistas dos caras que realmente ganharam dinheiro operando no mercado financeiro, que são consistentes, ganharam milhares e milhares e bilhões aí no mercado de fato, a única característica que eles têm em comum chega a ser chata as entrevistas dos caras. Porque na verdade é chato. Eles fazem tudo a mesma coisa. Então cada um opera de um jeito, mas uma coisa que é igual é o controle de risco. Então eu não vou ensinar vocês a fazer controle de risco. Eu vou trazer o conceito que, gente, o mais importante numa vida financeira, num planejamento, é controlar o risco, é ter noção de controle de risco. Então, se eu sair daqui, mais uma vez, entendendo agora, custo-oportunidade, e que existe um negócio que chama risco, e que ele precisa ser estudado, e que existe sistemas e sistemas de controle de risco, e que vocês podem aplicar isso para a fazenda, para a vida financeira, para o que vocês quiserem, para a vida profissional, é todo o mesmo sistema. E o importante é vocês entenderem que existe isso e a importância do controle de risco. A única característica comum de maiores bilionários que existem no mundo, eles controlam o risco. Eles sabem quanto que eles vão perder, que é muito mais importante do que saber quanto que eu vou ganhar. É aquele negócio, no mercado a gente ganha dinheiro. A questão é se manter vivo. No momento de crise, você se manter vivo. Então, saindo com esse conceito daqui, ó, gente, tá bom, valeu. Pode ir embora que já está resolvido, já saio feliz. É importante entender o controle de risco. Vamos lá. Também eu vou citar mais um ponto, né? Se bem que vocês aqui, eu queria frisar muito a importância de vocês aproveitar o tempo de vocês aqui na faculdade. Já que vocês aqui estão já na linha de extensão e pesquisa, eu vou economizar um pouco mais o nosso tempo e eu vou dizer assim, parabéns por vocês estarem aproveitando esse tempo de faculdade, de estarem aproveitando essa estrutura. Porque é o seguinte, dinheiro para pesquisa tem, né, Carol? Não é que tem? Ela trabalha lá na parte de convênios da Unicentro. Então, eu te afirmo, tem grana sim para pesquisa, papai Lula lá tá mandando à vontade. Não é o Lula, é do Estado, né? Mas o Ratinho tá mandando dinheiro à vontade aí para faculdade. Então, para pesquisa. Então, tem dinheiro sim para pesquisa e que bom que vocês estão aproveitando isso. Parabéns para vocês. Eu vou trazer aqui agora... já ouviram? Por favor. Fica à vontade. Está todo mundo aqui, tem muita gente do primeiro ano, então não tem, mas quer dizer, nessa turma que nós estamos aqui, que não existia na época de vocês, né? Quantos aqui são bolsistas? Certo, João? Não, geral, minha é bolsista. Tá? Olha que... Tá vendo? Não existia, né? Não. Quando eu estava aqui, a gente tinha 2, 3 bolsas aqui na agronomia disputadas no carro. Sim. E daí a gente, na verdade, até fazia meio que esquema pra gente que precisava, né? Que, tipo, não, deixa ali pra Paty, coisa abençoadinha lá. Ela era as bolsistas. Que, ou ela, né? Ou ela precisava trabalhar, né? Então, existia esse senso de comunidade, gente. Isso aí, puta, é verdade, nem lembrava. A gente fazia mesmo isso. Porque eu fiz pesquisa desde o início, desde o primeiro ano. Eu fazia musculação de morango lá com o Juliano. Falar baixo aqui, mas aqueles morangos só servia para o Juliano se lugar, né? Não. Ai, brincadeira, gente. Não, mas não é. Vocês já ouviram falar disso aqui? A técnica é SMART. Eu mudei o nome dela aqui para MART porque fica mais fácil. Já ouviram falar disso? Alguém já ouviu falar disso ou não? São os pilares do planejamento. Então, qualquer curso de planejamento que vocês forem no mundo, eles vão falar sobre o SMART. Eu mudei para Marte. O planejamento pode levar para Marte. O Elon Musk está indo aí, cara. Não duvidem. Então, ele fez isso planejando. Mas o que é o SMART ou Marte, né? É a mesma coisa, tá? O S virou o E lá, beleza? Então, o S era de específico e aqui veio o específico ali no final. Perfeito? Então, um planejamento ele tem que ser mensurável, ou seja, você tem que ter números.
Eu tenho que conseguir mensurar volume, quantidade, peso, altura, sei lá, entende? Mensurável. Todo planejamento tem que ser mensurável. Ele tem que ser atingível. Eu quero ter $1 bilhão em patrimônio. Beleza. Como é que você vai fazer isso? É possível? É atingível? Então faça metas que sejam atingíveis. E daí, quando você atingir uma meta atingível, que você planejou ela, daí sim, você pode dobrar a meta. Mas você não pode dobrar uma meta que não existe. Porque você nunca vai chegar em meta nenhuma se você não bota meta. Relevante. Tem que valer a pena. Minha meta é formar na faculdade. Não, meu amigo, isso é obrigação. Né? Qual que é a tua meta aqui? O que você quer ser? Quero ser um formado. Né? Beleza. O que mais? Então, que te desafie a ser alguma coisa melhor do que a média. Porque a média é medíocre. Entende? Então, o termo medíocre, ele vem de média. Eu vou na média, então você é medíocre. Simplesmente. E você nunca vai estar nas cabeças de nada. Então, média é medíocre. Então, que seja relevante, que mude, que te leve a um estado melhor, desejado por você. Temporal. O que é o temporal? É de tempo. Quanto tempo? Então, meta tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser relevante e tem que ter um tempo. Quando que isso vai acontecer? Plano. Eu desejo me formar em 5 anos. É uma meta. Mas o que mais? Eu quero me formar e fazer uma pesquisa de extensão. Legal. Então, tudo que você for colocando a mais ali é atingível e tal. E o mais específico possível. Já ouviram falar de lei da atração? 100% de quem vocês ouvirem falar de lei da atração, eles vão falar, que cor é o teu sonho? Eu tenho um sonho, quero comprar um carro. Qual cor? Que carro? Que tem banco de couro? Que motor que tem? O mais específico possível. O ponto é, eu quero ser blá, eu quero ser alguma coisa. A pergunta é, o que faz esse ser que você quer? Tem que ter muito claro isso dentro da cabeça de vocês, para que vocês direcionem. Por quê? Porque, gente, o único investimento que existe sem risco é o investimento em vocês. Não existe investimento no mundo que não tenha risco. Zero, não existe, tá? Então, mas eu vou investir em renda fixa, não tem risco. Eu vou comprar título público, não tem risco. Existe risco de taxa de juros. Então, se a taxa de juros cair igual caiu aí com o Guedes lá, que ele botou a 2% a taxa de juros, se eu tenho 100 mil, ele rende 2 mil por ano. Então, isso é um risco, sim. Porque a inflação estava comendo a taxa de juros. Então, está sofrendo um risco. Independente de qual produto financeiro que vocês vão investir, não existe investimento no mundo sem risco. Cadê o meu mouse, Jesus? Aqui. Não existe investimento no mundo sem risco. Zero. Não existe. Nenhum. O único investimento zero risco que vocês têm é investir em vocês. Só que tem um detalhe. Qual que é o maior ativo que vocês têm hoje? Que vocês têm muito mais do que eu. Tempo. O tempo é o maior ativo. O maior recurso que vocês têm é o tempo. Então, se eu destino o meu tempo para aprender algo que não me interessa, que não está de acordo com o meu futuro planejado, com o que eu quero como planejamento, com o que eu quero eu estou expondo a riscos de perder o meu tempo fazendo coisa que não é minha. Você percebe o valor disso? Porque o tempo é uma coisa que não volta. Então, saber o que vocês querem é o melhor investimento que vocês têm. Não se preocupe, gente, eu vou ensinar um pouquinho ainda sobre investimento, tá? Na prática. Mas é muito importante que vocês entendam isso, de saber o que vocês querem. E como que eu vou saber o que eu quero? Eu só vou saber experimentando, experienciando, conversando com pessoas, pelo menos, né?
Mas o fazer um pouco daquilo, o ir lá fazer um estágio, se mandar para o mundo aí buscando as coisas que vocês têm interesse de fazer, então eles falaram, eu quero trabalhar com venda. Cara, vai experimentar, vai fazer um treinamento de venda, já começa. Não adianta tu chegar lá e querer começar a aprender venda lá, você vai estar atrasado. Vai ter mais orelha que você, a expressão orelha, tá tudo certo? Não entende? Vai ter mais orelha que você, que ele vai estar uns passos na frente. Porque ele já aprendeu aquilo. Eu quero trabalhar com pesquisa. Então, cara, seja melhor que eu nessa área. Né? Seja melhor que eu nessa área, porque senão vocês vão patinar no seco. Né? Eu quero trabalhar com consultoria. Cara, você vai ter que se tornar o top mesmo. Você vai ter que ser aquele cara que sabe fazer conta. Vai ter que ser aquele cara que vai saber o custo-oportunidade e vai olhar para ele e falar, não, isso aí não vale a pena por causa do custo-oportunidade. Então, se você plantar esse trigo aqui agora, cara, vai trazer um prejuízo para você no verão, porque vai até atrasar a safra. Esse ano está com um risco tal por causa de chuva. Então, se atrasar um pouquinho mais aqui para a gente colher lá na frente, vai atrasar o plantio do milho e daí, cara, já te lascou ali. O risco que você está correndo no trigo não vale a pena por causa disso, número. Vai ter que ser esse cara. Percebe? Tá. Então, entendendo que o tempo é o maior ativo e que você é o único investimento sem risco, então eu sou caro no mercado. Porque eu me fiz ser caro. Porque eu falei, não, se é para gastar ou investir o meu tempo, entre eu atender... Vamos lá, o que eu estou dizendo? Traduzindo isso lá para o meu mundo do mercado financeiro lá atrás. Né? Eu atender o cara que tem 10 mil ou o cara que tem 1 milhão, o trabalho é o mesmo. A questão é, eu vou ter que me tornar um profissional melhor para atender o cara que tem 1 milhão. E depois, na hora que eu entendi, viu, mas na verdade, se eu atender o cara de 1 milhão, ou de 10 milhões, ou de 100 milhões, é tudo o mesmo trabalho. Então, o que eu preciso fazer para me tornar o profissional mais top possível que eu consigo ser dentro desse mercado? E aí foi a minha dedicação. Então, invistam o tempo de vocês, em aprender mais, em se tornar um profissional melhor, porque o profissional melhor não tem quem tira, não tem investimento. Você vai comprar uma casa, constrói um prédio do lado, a tua casa desvalorizou, não pega mais sol. Se você vai comprar... Todo investimento tem seu risco. Vou comprar um apartamento na planta. Tem um monte de risco inerente, tem um monte de ponto cego que você não está vendo. Então, ok? Está fazendo sentido? Beleza? Tá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como fazer um planejamento financeiro. O que é um planejamento financeiro? Existe esse método que eu acho muito legal, que é o método 5G. É de uma funcionária minha, inclusive ela que criou. E eu gosto porque traz pilares. Você viu antes lá, eu trouxe o Marte, porque daí vocês vão lembrar, é tipo fórmula de cursinho, né? Faz vocês lembrarem depois para... Não, como é que eu faço fazer um planejamento? Não, tem que ser mensurável, então é fácil de gravar. O 5G, pode mudar para 5P, para 5J, para o que você quiser. O ponto é ter noção que existem passos a ser criados. Então eu vou mudar aqui, ó. Garimpar é procurar, guiar é planejar, ganhar é produzir, garantir é proteger, gerir termina com M, é manejar, pronto, sei lá. É o 4PM, sei lá. O importante é vocês entenderem os passos, a lógica do negócio. Garimpar aqui está muito pequeno, vocês não estão conseguindo enxergar, né? Tá, mas eu vou ler aqui para vocês. O garimpar é onde você está. Então, é o GPS, né? Ele traz ali, ó, onde você está, onde você quer chegar, quais hábitos você precisa mudar, está consciente da sua jornada financeira. Tá. Então, o garimpar, eu digo assim, não adianta você planilhar, só planilhar. Eu vou planilhar todos os meus gastos. Você tem que codificar eles. Você tem que mapear eles. Ou seja, você tem que categorizar os teus gastos.
É fundamental. Então, aqui é a parte chata da palestra mesmo, tá? Que é o planejamento financeiro. É um saco fazer. Mas a gente só é, né? Lembra como é que é a frase do Kant? A gente só é livre quando a gente faz o que não quer. Então, o planejar é um saco, gente. O botar no papel e planilhar é um saco. Mas mais do que planilhar é categorizar, porque daí, lógico, gente, vocês estão aqui, universidade, universitário, vende almoço para comprar janta, come miojo para poder sair para balada, eu entendo, tá? O Walmart, sabe, do mercado Walmart, ele tem uma frase maravilhosa. Ele era super chato com o pessoal do administrativo dele quando ele começou. E depois que ele ficou grande, ele falava, eu só fiquei grande porque eu era chato com o pequeno. Então, eu já planejava como se eu fosse grande, lá quando eu era pequeno. E daí, quando eu me tornei grande, era natural para mim, não foi difícil. Foi um movimento natural. Então, quando eu aprendo a manejar o micro, o macro fica fácil de manejar, de ser manejado. Então, é nesse sentido que, mais do que planilhar, é categorizar e colocar em caixinhas. Mas como que eu faço isso? O que é custo fixo? O que é custo variável? Então, custo fixo é aluguel, é luz, é água, é telefone, é coisa, comida, né? Que você vai. O variável é as coisas, a saída de balada, é o xerox que tem que tirar na faculdade. Dá para pôr até no fixo, né? Ah, porra, mano. Eu tô muito velho, né? Vocês não tiram mais xerox? Não tem mais mesmo, sim, zero. As maquininhas de xerox quebraram tudo aqui. Hoje em dia, grupo WhatsApp, PDF. Mas, enfim, é categorizar, é separar, né? É colocar em caixinhas separadas. Faz sentido? Estão acordados? Dê um sorrisinho assim para mim. Aê, tá bom. E se preciso, coloca um gráfico pizza em cor diferente. Brinca de fazer isso. Ah, não, mas eu nem entendo. Brinca de fazer isso. Porque daí a próxima vez que você for fazer, você já vai... já não é juvenil no que você vai fazer. E vocês vão precisar disso. Mais cedo, mais tarde, vão precisar. Então brinca, que é assim que funciona. Tá? Então é garimpar, é guiar. O que significa o guiar? É definir alvo. Voltamos mais uma vez para um assunto planejamento. Aonde eu quero chegar? Aí vocês têm a técnica MART, SMART lá para definir o que, quando, onde, com quem, que cheiro, que cor, que tudo, né? Todos os detalhes, como que eu vou fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando saí da XP em 2014 e montei o meu próprio escritório, tivemos a reunião de planejamento, eu e meu sócio. Então, a gente definiu que, João, quanto que a gente quer ter de dinheiro? Cara, é 1 bilhão. Como que a gente vai fazer para ter 1 bilhão? 1 bilhão no caso de dinheiro de cliente investido, né? Era esse o nosso projeto. Cara, então vamos pôr 1 bilhão. Vamos fazer em 5 anos. Dá para fazer isso? Daí a gente pegou, como que faz isso? Em 5 anos, dia a dia, você vai... Então, o que eu preciso... em 5 anos eu quero ter 1 bilhão. Então, quantos eu tenho que pôr por dia para dentro? Entende? Por mês, por semestre, então vai reduzindo lá. Eu quero tanto em 5 anos. Então significa que eu tenho que pôr 250 milhões por ano. Tá, mas ela é uma escala exponencial, não é uma escala aritmética. Então eu não vou conseguir pôr 250 milhões no primeiro ano. Mas o que eu tenho que fazer para preparar a minha empresa para poder, em algum momento, ela poder receber 250 milhões? Então, quanto que eu vou ter no primeiro ano? Quanto que eu vou ter no segundo ano? E como que a gente vai crescer? A quantos por cento? Então, a gente vai lá na frente, faz o planejamento visando, daqui 5 anos. Aí a gente entendeu que em 5 anos não ia dar. Que em 2019, não, a gente saiu em 2014, a gente estava ali já no final do ano. Pô, a gente tem 4 anos para chegar, não vai dar. Então, eu tenho que estender esse prazo. Quando que a gente vai conseguir ter 1 bilhão? Então, a gente fez as contas que no 2023 dá para ter. Por quê? Porque a gente fez as contas que no primeiro ano a gente ia crescer, não tinha nada, então ia crescer todos os porcentos, né? Começou com 1 milhão e pouco lá que a gente tinha de dinheiro de cliente investido.
Então, se a gente crescesse 300%, a gente ia estar com 5%. Então, tá bom. Então, vai ser 300% no nosso primeiro ano. Aí, no segundo... Então, a gente pôs dia a dia o que precisava ser feito para que a gente chegasse no objetivo. Aí, meu amigo, dali para frente, do guiar, é o ganhar, é o produzir, é o fazer acontecer. Aí não tem... Aí está escrito no planejamento. Hoje, se eu tenho que fazer reunião com 10 pessoas, em média, para 2 abrirem conta, esses 2 têm em média de 200 mil cada um. Significa que a cada 10 pessoas que eu falo, que eu troco ideia, que eu faço uma reunião, eu capto 400 mil. Então, quantas pessoas eu preciso conversar por mês para eu conseguir captar 2 milhões? Então tá, então a cada 10 eu preciso para fazer 400, para dar 2 milhões é 5 vezes isso, eu preciso falar com 50 pessoas por mês. Tá, para eu falar com 50 pessoas por mês, com quantas pessoas eu preciso falar por dia? E como é que eu vou conseguir falar com tanta gente por dia? De onde que vai vir esses leads? Então, o que eu preciso fazer para conquistar esses leads, para daí eu poder fazer a ligação, para daí eu poder marcar? Uau! Percebe? É assim que se faz um planejamento. E a partir do momento que eu fiz o planejamento, entendi, é isso. Então, lá em 2023, eu vou ter uma empresa de 1 bilhão, porque hoje eu estou ligando para um cara. Boa tarde, seu José. Aqui é o Guda. Sou consultor de investimentos e gostaria de fazer uma visita para ti. Né? Então é isso. Porque a Cacilda é um dos 8 lá que não vai me atender. E isso está na conta. E eu posso desanimar porque a Cacilda me mandou tomar... Não, eu não vou desanimar. Porque em 2023 eu quero ter uma empresa de 1 bilhão. E eu vou ter. Porque eu pus ali e sei que dá. E dia a dia você vai fazendo reunião para conquistar cada um desses clientes para ter aquela boa daquela empresa de 1 bilhão. E assim que foi que aconteceu. E foi assim. A gente chegou no objetivo muito antes. Graças a Deus. E é o nosso trabalho. Se não fosse o trabalho, a gente não tinha conquistado. Então, aí, na parte do ganhar, do produzir, chama do que quiser esse pilar do meio aqui, é a hora que você vai pegar o que ele tem o planejamento e você vai aplicar ele. Sem parar. Porque você tem um objetivo definido, você sabe onde você quer chegar. Como é que você vai fazer? Ah, é BRIC, né? A expressão BRIC também, tudo certo? Entende o que significa? É o BRIC, é fazer acontecer, é todo dia. É negócio, é vender, sei lá. Cada um com a sua realidade. Ah, é pesquisa? Então você vai ser... Que nível de pesquisador? Vai ser um pesquisador medíocre ou vai ser alguém na vida? Vai ser uma Cacilda, vai ser um Marcão, vai ser um Marcelo, né? Vai ser um Cristiano... Vai ser esse tipo de gente ou vai estar ali meio na média, vivendo? Aí entra a proteção, aí entra risco. Então, entender risco. Vocês não vão sair daqui aprendendo risco, vocês vão sair daqui entendendo que vocês têm que aprender sobre risco. Vocês não vão sair daqui sabendo fazer um planejamento. Vocês têm que saber que vocês têm que fazer um planejamento. Vocês vão ter base aqui do né, os pilares de um planejamento. A base, a estrutura. Os fundamentos, as fundações disso. Então, proteção, ou garantir, proteção financeira, seguro de vida, seguro de saúde, seguro de carro, o que mais? Gestão de risco, planejamento sucessório, principalmente para agricultor. Quem é que é agricultor? Tá. A maioria dos grupos familiares, durante esses 15 anos de mercado financeiro, que eu tive experiência de conhecer, que quebraram, a grande maioria foi no momento da sucessão. Que deixou de existir aquela empresa rural. Né? Por quê? Porque é comum, é padrão, é mentalidade de agricultor, é raro outros casos. O patriarca ou a matriarca é controlador, ninguém encosta, todo mundo ali é peão dele, os filhos ganham menos do que os funcionários e trabalham 10 vezes mais,
e se desmotivam de fazer e não têm acesso a dinheiro, não sabem lidar com dinheiro, nunca viram dinheiro na vida, acham que a hora que cai 1 milhão na conta estão ricos para sempre, nunca mais vai acabar. E geralmente nesse movimento do falecimento da patriarca, da matriarca da família, quebra o negócio, vende por preço de banana ali para o vizinho, que estava de olho fazia tempo já, esperando a morte do patriarca. A real é essa, tá? Por quê? Porque ele não fez um negócio que se chama planejamento sucessório. Planejamento sucessório é fundamental, principalmente para grandes empresas e para o agronegócio, porque a gente está falando de muito dinheiro. Uma fazenda de 50 milhões hoje, a gente está falando de uma fazenda ali de 100 e poucos aquele. É uma fazenda que fatura lá 1 milhão por ano, nem isso, 800 mil, 700, 600 conto, depende da região que ele está ali, tá? Entende? 500 mil, depende também, né? Mas vai, mais ou menos por aí, uns 500 conto, depende do que produz. O Jonas, por exemplo, com 150, está produzindo bem mais do que isso, né? Mas tá, vamos botar uma média disso. Uma fazenda de 50 milhões vai custar 3 milhões para, se for a preço do mercado, né? Que, dependendo do advogado, né? Se for bom ou ruim, o contador também. Mas vamos lá, pode ser que você tenha que pagar de ITCMD, tipo 3 milhões. Entendeu? Em custo daí com advogado e não sei o quê, cara, pode chegar a 10. É comum girar em torno de 3 a 5. É a experiência que eu tenho, que eu já fiz, conta aí. O que acontece? Se a galera, você acha que eles têm uma fazenda de 150, que tem 5 milhões disponível? É raro, é raro. Geralmente quebra exatamente nesse ponto. Então, por isso que é tão fundamental o planejamento sucessório. Vocês vão aprender a fazer planejamento sucessório? Não. Você tem que entender que isso existe, é importante disso, então tome nota. Gerir. Aí é o último passo. É quando você já... o Uda e o João